mit den Händen deine Liebe. Halte mich fest, deines Wortes heller Schein. Halte mich fest, lass mich atmen deine Güte. Halte mich fest, dann kann ich in dir geborgen sein. Wenn an manchen Tagen die Flügel meine Träume hängen schwer, dann komm ich zu dir, mein Vater, Herr, ich brauche dich so sehr. Halte mich fest, mit den Händen deine Liebe. Halte mich fest, deines Wortes heller Schein. Halte mich fest, lass mich atmen deine Güte. Halte mich fest, dann kann ich in dir geborgen sein. Von dir lernen möchte ich, was Leben heißt an jedem Tag. Und ich wünsche mir dies eine, dass ich bei dir bleiben mag. Halte mich fest, mit den Händen deine Liebe. Halte mich fest, deines Wortes heller Schein. Halte mich fest, lass mich atmen deine Güte. Halte mich fest, dann kann ich in dir geborgen sein. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando o nosso culto do quarto domingo na Quaresma. E é uma alegria ter você conosco e podermos aqui mais uma vez conversar sobre o nosso Deus, nos encontrar como comunidade, mesmo cada um na sua casa, e louvar ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salvou mediante a sua morte na cruz. Assim estamos reunidos em nome de Deus que criou o céu e a terra, em nome de Jesus Cristo que nos salvou dos nossos pecados e em nome do Espírito Santo que nos anima a vivermos em fé e esperança nesse mundo. Celebramos este quarto domingo na Quaresma em nome do nosso Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E que assim como nos disse o hino de prelúdio do nosso coral, que Deus nos segure forte na sua mão e nos dê o seu amor. Hoje somos saudados com as palavras das senhas diárias do livro de Amós, capítulo 8, versículos 11 a 12. Palavras duras, mas que também são necessárias para que possamos encontrar Deus enquanto ainda é tempo. Amós 8, 11 a 12 nos diz: Está chegando o dia em que mandarei fome pelo país inteiro. Todos ficarão com fome, mas não por falta de comida, e com sede, mas não por falta de água. Todos terão fome e sede de ouvir a mensagem de Deus, o Senhor. Correrão do Mar Morto até o Mar Mediterrâneo. Irão pelas regiões do norte e do leste do país procurando a mensagem de Deus, mas não a encontrarão. Até aqui a profecia do profeta Amós, e que a gente possa guardar essas palavras de juízo também em nosso coração. E se hoje temos a oportunidade de falar com Deus nesse momento de culto, que a gente possa aproveitar, pois em muitas situações, já hoje nesse mundo, Deus é procurado e não é encontrado. A gente não vê o amor de Deus em muitas e muitas situações em que convivemos e vivemos. Sobre isso nós vamos falar hoje, sobre um Deus que veio amar o mundo, sobre uma luz que quer brilhar em nosso meio.
e sobre também nossas atitudes, sobre nossas palavras, que abafam a luz do Senhor. Que não seja assim, para que não chegue o dia em que Deus seja procurado e não seja encontrado. Cantemos Tal Qual Estou. A palavra do Senhor nos diz que se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por isso oremos em oração de confissão de pecados. Senhor nosso Deus, Tu amaste o mundo tanto que enviaste o Teu Filho até nós para nos salvar. Permite-nos, ó Deus, por meio da fé, participarmos desse Teu grande amor pelo mundo e sermos agentes de transformação aqui. Perdoa quando impedimos que a Tua graça atue em nós para a salvação do mundo. Bondoso Deus, Tu enviaste Jesus Cristo para que toda pessoa que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso, concede-nos, ó Deus, uma fé transformadora, para que possamos ser instrumentos de cura e de vida para toda a criação. Perdoa-nos quando nos fechamos à Tua graça, excluindo outras pessoas e agindo apenas em favor dos nossos interesses egoístas. Senhor, pela fé, Tu nos deste a vida. Permite que ao vivermos em fé com o semelhante, possamos ser agentes de transformação em favor de um mundo mais justo, e que possamos também alcançar a vida eterna. Perdoa-nos, Senhor, quando desvalorizamos e limitamos o amor que é Teu de eternidade a eternidade e Tu nos dás de forma incondicional. Bondoso Pai, Tu amaste o mundo, perdoaste o pecado daqueles que Te temem. Por isso, por Jesus Cristo pedimos, ama também a cada um de nós, perdoa os nossos pecados. É o que Te pedimos quando juntos dizemos:
Amém. Nosso Deus quer nos perdoar. Ele enviou Jesus Cristo ao mundo para nos trazer salvação. E assim está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 17 e 18. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. Que assim também nós possamos entender que é necessário fé em Jesus Cristo, nesse que morreu na cruz por nós, mas que essa fé já nos dá salvação, aqui e agora. Assim eu anuncio a todo aquele que confessa os seus pecados, eu anuncio o perdão, em nome do nosso Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Perdoados por Deus, cantamos Como é Bonito, Senhor. Como é bonito, Senhor, cada manhã te agradecer. Mais uma vez teu amor vem me chamar para viver contigo, Pai de amor. Eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar contigo, Pai de amor. Eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã ter o meu pão e desejá-lo também a cada um dos meus irmãos. Contigo, Pai de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Contigo, Pai de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã recomeçar, tendo a certeza e a fé que tua mão vai me ajudar. Contigo, Pai de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Contigo, Pai de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Estimados irmãos e irmãs na fé, de perto ou de longe, hoje vamos falar sobre o amor e o julgamento que Cristo trouxe ao mundo. Nas palavras do Evangelho de João, vamos entender o quanto Deus nos ama e também saber que aquele que ama a Cristo, esse não precisa temer julgamento, porque Cristo veio iluminar nossa vida a tal ponto de já nos trazer salvação aqui e agora. Ele afasta a escuridão ao nosso redor. Por isso vamos pedir a Deus que Ele ilumine nossa mente para que possamos compreender essa palavra de amor que Ele tem a nos trazer nesta manhã do quarto domingo na Quaresma. Oremos. Senhor nosso Deus,
Nós iremos escutar a Tua palavra e o Teu ensinamento nesse momento, por isso abre o nosso coração e mente para que possamos compreender o que Tu desejas nos dizer nesse momento de pregação, com a Tua palavra e a Tua sabedoria. Bondoso Deus e Pai, que assim possamos também amar o mundo e o nosso semelhante, que possamos, através do Teu ensinamento, viver com fé aqui em nossa cidade, em nosso país, e que possamos dessa forma construir um mundo mais justo, sem tantos julgamentos para com o próximo e com muito mais amor ao nosso semelhante. Isso pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Por isso juntos dizemos Amém. A palavra bíblica prevista para este quarto domingo na Quaresma vem do Evangelho de João, capítulo 3, versículos 14 a 21. E lá está escrito o seguinte: assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que creem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo, e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou o amor ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente as suas ações e que elas são feitas de acordo com a vontade de Deus. Até aqui a palavra do Evangelho, que nos convida a olhar para o Cristo crucificado, o Cristo pendurado na cruz, entender esse amor de um pai que dá o seu filho para morrer dessa forma por nós, e também viver nesse amor que traz luz para a escuridão do nosso mundo. Cantamos o hino Pela Palavra de Deus. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Cristo me chama, Ele é pastor, sabe meu nome, fala Senhor. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Sei que a resposta vem do seu ser, quero seguir-te para viver. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Mãos estendidas pedem o pão, devo parti-lo com meu irmão. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos
graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém. Hoje vamos falar em nossa pregação sobre amor e julgamento. E o texto do Evangelho de João, capítulo 3, nos traz um dos versículos mais conhecidos da Sagrada Escritura, o versículo 16, onde está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o seu Filho ao mundo para que ele fosse morto na cruz. É preciso entender esse amor, porque é esse amor que ilumina o mundo. E é esse amor que Deus espera que os seus filhos e as suas filhas tenham aqui. Esse mesmo amor, esse grande amor, a gente deve espalhar no mundo. Mas o que nós temos feito não é espalhar esse amor, é espalhar julgamento. E a gente pode entender isso de forma muito concreta quando a gente vê nossas palavras, nossas ações, sejam nas conversas que temos pelo telefone ou às vezes quando conversamos com alguém, ou principalmente nesses tempos de isolamento social, pela internet, onde a gente vê as pessoas julgarem umas às outras de forma indiscriminada e o amor aparecer muito pouco. O texto de João inicia com o relato lá de Números, versículo 21, onde Moisés faz uma cobra de bronze e coloca numa haste para que o povo olhe para essa cobra e seja curado de picadas de cobras venenosas que estavam acontecendo entre o povo. E era resultado da ação errada do povo de criticar Deus, de reclamar Deus, de se afastar de Deus. Diz o texto de Números que foi o próprio Deus que mandou as cobras venenosas entrarem no meio dos israelitas e picar os israelitas por causa desse afastamento do Senhor. Foi um castigo. Então o povo se arrependeu, pediu ajuda para Moisés. Moisés orou ao Senhor e o Senhor mandou que ele fizesse uma cobra de bronze, colocasse no alto de uma haste e o povo olhasse para essa cobra e fosse curado. João diz, desse mesmo jeito o Filho do Homem vai ter que ser levantado numa haste. E foi na cruz, para que a gente, pecador nesse mundo, pudesse se arrepender dos nossos pecados e olhar para Cristo na cruz e receber perdão e misericórdia. Tudo isso já foi feito. Deus já provou o quanto nos ama. E agora é hora da gente iluminar o mundo com esse amor. Mas ainda há muita gente vivendo na escuridão. E há muita gente que prefere a escuridão. Nós temos vivido um ano de trevas. E quando há muita escuridão, quando escurece, quando é noite, o que a gente faz? A gente liga as nossas luzes das casas, a gente acende as luzes nas ruas, a gente ilumina a escuridão. Pois bem, é tempo de fazermos isso. É tempo de julgarmos menos nossa sociedade, nossa cidade, nossos governantes, nossos profissionais da saúde. Que é isso, nossos professores? É hora de pararmos de julgar. Porque o julgamento não é feito por nós. O que é pedido a nós é que nós amemos o próximo. É pedido a cada um de nós que a gente ilumine o mundo com amor. Porque Jesus Cristo não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar o mundo. E isso está escrito no nosso texto no versículo 17. Jesus quer salvar, não julgar. Então, nós não devemos criticar tanto. Nós não devemos ter palavras tão duras diante de uma situação que já é dura que vivemos. Eu sei que quando a gente passa dificuldades, nós queremos encontrar quem é o causador da dificuldade. Mas o exemplo de Cristo nos traz um outro ensinamento, que quando a gente tem dificuldades, é preciso fortalecer o amor, o vínculo, a união entre nós, para que a gente possa passar junto pela dificuldade. É preciso iluminar. E que a gente faça isso
Vamos parar um pouco de criticar, vamos parar de escrever o que a gente quer lá na internet e fazer com que a escuridão só cresça. Vamos iluminar esse mundo. É isso que Cristo veio nos mostrar, porque mesmo na cruz, Ele pediu por cada um de nós. Ele pediu pelo próprio povo que o colocou na cruz. Jesus, mesmo pregado na cruz, não julgou. Ele salvou. A gente não deve julgar, a gente deve amar e assim iluminar o mundo. E para falar de iluminar o mundo, eu trago um exemplo nesses tempos em que a gente está muito falando em falta de ar, em falta de fôlego, onde tem muitas pessoas morrendo porque não conseguem respirar. Trago um exemplo que também tem associação com a luz do Senhor nesse mundo, que precisa de fôlego, que precisa respirar. A luz da vela precisa de oxigênio. Assim como muitas pessoas hoje estão precisando de oxigênio e sucumbindo pela falta dele. O amor de Deus precisa desse sopro de ar do Espírito Santo através de nós. Mas quando a gente esquece de amar o semelhante, quando a gente procura só julgar o semelhante, é como se a gente impedisse que o ar fosse levado até as pessoas. É como se a gente impedisse que o ar mantivesse a chama viva. E assim nós enfraquecemos o amor de Deus nesse mundo. E se nós continuarmos julgando e não amando, esse amor vai se apagar. Esse amor não vai mais existir. E então o profeta Amós nos diz: muitos procurarão, vão correr de leste a oeste, e só encontrarão trevas e escuridão. Não abafe a luz do Senhor com o teu julgamento. Não abafe a luz do Senhor com a tua crítica. Mas ilumine o mundo com o amor de Cristo revelado na cruz. Amém. Vamos confessar que concordamos com as palavras da pregação, com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Nós temos agora nossos avisos, permanecemos com as nossas atividades presenciais canceladas até uma segunda decisão do nosso Sínodo Nordeste Gaúcho, ou até termos uma sinalização dos nossos governantes de que a situação está mais controlada em nossa região. Por hora, é o mínimo que podemos fazer. Mantermos a nossa distância, cuidarmos do semelhante e orarmos em nossas casas. Por isso, é isso que pedimos nesse momento de aviso. Se você tem que trabalhar, e isso é digno e correto e bíblico também, faça isso com segurança. Não seja displicente no teu serviço. Use máscara desde que você sair de casa até você voltar para casa. Se você pode ficar em casa, fique em casa. E os dois orem ao Senhor. Quer você esteja trabalhando ou quer você esteja em casa. Ore o dia inteiro ao Senhor para que esse tempo passe. Cantemos o hino Tão Longe Se Pode Seguir. E que esse hino seja a preparação para a nossa oração final e também uma reflexão sobre o que é a vida.
longe se pode seguir? Universo tão vasto até conquistar, prosseguir o caminho alcançar, para então descobrir que Ele está mais além, no calar, no lembrar que viemos do pó, que o autor do que somos é o Deus Criador. É possível reconhecer que somos fruto do seu grande amor. A vida reserva mistérios, o porquê do nascer e também do morrer, o que prova que a vida não temos nas mãos. Resta nós perguntar o que falta entender, no calar, no lembrar que viemos do pó, que o autor do que somos é o Deus Criador. É possível reconhecer que somos frutos do seu grande amor. Amados, podemos seguir sem temer os limites da vida, enfrentar mãos vazias erguidas ao céu, preenchidas serão pela graça de Deus, no calar, no lembrar que viemos do pó, que o autor do que somos é o Deus Criador. É possível reconhecer que somos frutos do seu grande amor. No calar e no lembrar que viemos do pó, nesse momento que vivemos, nos lembramos de quão frágeis somos, mas também nos lembramos de quão grande é o nosso Deus. E no momento em que somos pequenos, aí Deus nos levanta. Por isso, vamos orar, pedir que Deus nos faça fortes. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado por esse momento de culto, onde Tu nos incentivas a iluminarmos o mundo com o Teu amor, com a Tua misericórdia, em palavra e ação. Olha, bondoso Deus, por nossa família, por nossa igreja, pelas pessoas que queremos bem. Cuida da nossa cidade, da nossa sociedade. Guarda-nos nesse tempo de incertezas. Olha por aqueles que passam momentos difíceis, financeiros. Olha por todos aqueles trabalhadores e trabalhadoras. Dá a eles a Tua proteção, porque também se arriscam nesse tempo e precisam fazê-lo para que tenham o seu sustento. Olha, bondoso Deus e Pai, por todos os profissionais de saúde, de forma especial pelos nossos profissionais do Hospital Schlatter. Cuida deles, Senhor, para que tenham amparo, para que tenham força. Sustenta cada médico, cada enfermeira, cada um que dá suporte, cada recepcionista, cada um que trabalha na limpeza, na cozinha dos nossos hospitais, em todo o Brasil. Olha por essas pessoas que trabalham por nós, que iluminam a nossa vida com esperança de termos tratamento e também passarmos por esta situação difícil. Dá força a eles, Senhor. Olha por nossos governantes e a eles dá sabedoria. E olha por cada um de nós,
para que a gente não perca o controle, para que a gente não julgue e critique mais do que a gente ama o nosso semelhante. Bondoso Deus e Pai, dá-nos Cristo e que o seu exemplo também possa ser seguido para que haja salvação nesse mundo. Isso pedimos em nome do nosso Senhor, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos a bênção do nosso Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus esteja conosco e a cada um de vocês força de espírito. Busquem no amor de Cristo o amparo para iluminar esse mundo de escuridão com a luz do Senhor. Fiquem na paz, sirvam ao Senhor com alegria. Nesse tempo difícil, tenham amor para com o próximo. Amém.